Olá, estamos começando a partir de agora o podcast ANUT News, o podcast da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Cargas, ANUT. O tema de hoje será o projeto das ferrovias, o marco regulatório das ferrovias, que está tramitando no Congresso Nacional. E ele que foi criado a partir da publicação da medida provisória, que está tramitando no Congresso e que está em discussão também no Senado Federal. Sobre esse assunto está conosco o presidente da ANUT, Luiz Baldez, ele que vem acompanhando esse projeto há bastante tempo e vem debatendo, inclusive, no próprio Congresso Nacional a respeito deste tema. Seja bem-vindo, Baldez, ao podcast ANUT News, aqui nesse espaço semanal da ANUT. Um bom dia, Baldez. Bom dia, Ribamar. Bom dia quem está nos ouvindo. Este é um tema realmente da maior relevância, porque o transporte ferroviário tem um custo menor que o rodoviário. Portanto, se eu tiver uma estrutura ferroviária adequada, eficiente, o preço de transporte dos produtos vai reduzir e, evidentemente, beneficiar o consumidor. Eu vou detalhar um pouco essa proposta e como que ela está sendo avaliada pela ANUT. Baldez, o que é que está acontecendo? Há um projeto de lei tramitando no Senado Federal que trata sobre o marco regulatório das ferrovias. O governo vai enviar uma medida provisória para o Congresso Nacional, basicamente com o mesmo texto desse projeto que tramita no Senado. Você acha que essas divergências estão atrapalhando a implantação desse marco regulatório das ferrovias no país, Baldez? Ribamar, a ANUT, conceitualmente, apoia os projetos de lei. Toda medida provisória que entra em vigor imediatamente, né, que é a característica jurídica da medida provisória, ela leva a um problema de um debate menor do que de um projeto de lei. Portanto, a nossa posição é de apoio à discussão do projeto de lei. Mas o que aconteceu? Desde 2018, portanto, há 3 anos, esse projeto de lei vem sendo debatido no Congresso Nacional. A ANUT já participou de várias audiências públicas, reuniões, debates sobre este projeto. O governo federal, na ânsia de iniciar o processo, resolveu não esperar o final dos debates e publicou uma medida provisória, atropelando, no nosso entender, esse debate que está no Congresso Nacional. Evidentemente que o Congresso Nacional pode e vai aprovar esse novo marco regulatório, o que levaria à revogação da medida provisória. Ótimo, mas esse processo está em debate e nós temos apoiado a ideia do projeto de lei. Tá? A medida provisória adotou muitos aspectos do projeto de lei, não todos, tá? Mas deu o pontapé inicial para os processos de investimento. E por falar em investimento, você acha que tanto essa MP como também esse projeto de lei, essas duas novas regras, Baldez, vão aumentar os investimentos privados no setor ferroviário? Porque você sempre fala aqui no podcast que há cerca de 18 mil quilômetros ociosos de ferrovia no país. Então, você acha que esse é o momento de atrair novos investimentos privados, presidente? Sim, nós imaginamos que este é o momento e por várias razões. A primeira delas, evidentemente, que o governo federal não tem dinheiro para fazer novas ferrovias. Então, este projeto de lei de número 261 é que abrirá a possibilidade de qualquer investidor implantar uma ferrovia, implantar um trecho ferroviário por sua conta e risco.
Então, tem muitas empresas e muitos grupos empresariais que têm esta vontade, mas na regra anterior ele não podia fazer isso. Com essa flexibilização da forma de você autorizar a implantação de um trecho ferroviário, isso melhora esse ambiente, facilita mais você simplesmente dizer, solicitar ao governo que quer implantar uma ferrovia do ponto A ao ponto B, de qualquer lugar do país, e o governo autoriza você implantar aquela ferrovia. E está resolvido. O grande problema que nós vamos ficar atentos é na forma de exploração dessa ferrovia. Mesmo essa ferrovia sendo privada, ela não pode se tornar um monopólio no sentido de não permitir que determinadas cargas transitem por aquela ferrovia. Ela tem que ser obrigada a receber toda e qualquer ferrovia, cobrar pelo uso da ferrovia, mas não pode discriminar. Tem que atuar de forma isonômica. Baldeiro, em relação àquele item que fala sobre a respeito da autorização de exploração de trechos em operação, né, devolvidos ou desativados, como é que está essa questão também, tanto no marco regulatório como na medida provisória? Este é um dos principais problemas do país. Eu sempre digo aqui que lá em 1996, quando se privatizou a rede ferroviária federal, foi transferido ao setor privado 30 mil quilômetros de ferrovia. Hoje só tem operando 12 mil quilômetros de ferrovia, portanto apenas 40%. Os outros 18 mil, ou 60%, estão abandonados. E as concessionárias atuais, elas simplesmente não devolvem os trechos para que outros investidores possam operar aqueles trechos sob as condições que ele achar adequado. Então, o que a concessionária faz atual? Ela diz, olha, eu não quero operar mais este trecho, mas eu não devolvo, ou seja, não deixo ninguém operar aquele trecho, o que realmente é um absurdo completo. Isso vem há anos e anos, infelizmente, o governo não toma providência em função disso. Com esta medida de projeto de lei do novo marco regulatório, vai ser obrigado a devolver, não é, a concessionária que tem aquele trecho que não está operando, ela tem que dizer, você quer operar de novo? Se ela disser, não, eu não quero operar, então ela vai ser obrigada a devolver. Uma vez devolvendo, aí o governo pergunta ao mercado quem quer operar aquele trecho. E pronto, aparece 1, 2, 3 e recuperam aquele trecho, colocam novos trilhos, coloca vagão, coloca trem, coloca a sua carga e faz o transporte, tá certo? Independente da concessionária que estava na posse daquele ativo. Então, isso é um avanço. Nós imaginamos que não dos 18 mil quilômetros tudo venha a ser ocupado, mas nós imaginamos aí que uns 10, 12 mil, sim, tanto para transporte de carga quanto transporte de passageiro. Você vê trem turísticos, esse belo Brasil, com muitos trechos que estão abandonados em locais lindos para turismo e simplesmente não há esse projeto, não há essa possibilidade. Então, esse projeto de lei, sob esse ponto de vista, ele vai ser muito benéfico ao país. Então, a ANUT, Baldeiro, já antevê, né, já tem uma previsão de que há vários benefícios nesse novo marco legal das ferrovias para o usuário do transporte de carga ferroviária, é isso? Exatamente, Babá. Qual o cronograma que nós estamos trabalhando? Primeiro, o projeto deve ser aprovado na terça-feira que vem agora, dia 5 de outubro. Então, na terça-feira, estará aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Aí ele vai a plenário, tá certo? Evidentemente, como tem um
um interesse muito grande, tanto do mercado quanto do próprio governo, ele deve ser aprovado em plenário rapidamente, ou seja, ainda dentro do mês de outubro. Aí inicia uma segunda fase que é de regulamentação da lei, que é detalhar a forma, os procedimentos, tudo certinho para dar ao investidor e aos usuários a segurança jurídica necessária. Depois dessa fase de regulamentação, que leva 90 dias, 120 dias, é uma coisa relativamente rápida, quando se quer regulamentar, aí inicia, então, as operações. Então, todo o processo de abertura de novas frentes de trabalho, a devolução dos trechos. Portanto, isso poderia ocorrer ainda no ano que vem, 2022, e imaginamos que a partir de 2023, os investimentos efetivamente estarão sendo realizados, quer dizer, os projetos contratados, a mão de obra contratada, a terraplenagem, a compra de trilho e assim por diante, a partir de 2023. Eu acho que em 10 anos nós teremos uma nova face desse sistema ferroviário brasileiro, desde que o governo cumpra a parte dele junto com o setor privado. A ANUT vai estar muito atenta a tudo isso. Valdez, muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos aqui no podcast ANUT News em relação à questão do novo marco regulatório das ferrovias. Obrigado, presidente. Obrigado, Ribamar. Eu quero só acrescentar para quem está nos ouvindo um dado importante que ele precisa entender. Primeiro deles é que o custo de movimentar uma mercadoria de ferrovia é 40% menor do que em rodovia. Portanto, essa diferença de custo vai para o preço final do produto. Segundo, o transporte ferroviário de carga, que está abandonado há anos no país, tem a oportunidade de voltar a se tornar importante. Tá? Nós vamos trabalhar também nesses projetos do transporte passageiro, falando de transporte passageiro, para que dê a alternativa de mobilidade urbana entre os grandes centros, tá certo? De uma maneira rápida e segura, como é o ferroviário. E você pode participar nos enviando sugestões para o e-mail anut@anut.org.br. Até a próxima edição com mais um podcast ANUT News.